Por que você e eu precisamos realmente de dedicar tempo e tempo com qualidade para Deus? Quais seriam as nossas necessidades? Bom, eu quero ao longo do jejum de hoje mostrar para vocês que nós temos muitas necessidades, muitas mesmo. Às vezes nós temos a falsa ideia de segurança, a falsa ideia de não precisarmos, a falsa ideia da autossuficiência espiritual, a falsa ideia de que, uma vez batizados pelo Espírito, com o Espírito para sempre. Nós temos a falsa ideia de que conseguimos realmente vencer a Satanás e aos seus enganos sutis sem dedicar tempo com qualidade para criarmos comunhão com Deus. É claro que você e eu precisamos entender que essa é exatamente uma das grandes estratégias de Satanás ao longo do tempo. Fazer com que você e eu estejamos tão ocupados, estejamos tão consumidos com várias tarefas, com muitas atribuições, a ponto de não dedicarmos tempo de qualidade para a oração, para a leitura da palavra, para conforto no espírito, para a intercessão e para a missão. Estamos ocupados demais. Será que você não está caindo nesse engano de pensar que a sua vida já tem tantas atribuições e por isso você não consegue dedicar mais tempo para Deus? Veja o que diz esse texto. As tentações a que todos os dias estamos expostos fazem da oração uma necessidade. As tentações que Satanás planeja para você todos os dias e que você não tem nem o conhecimento de causa e que muitas vezes você e eu saímos desprotegidos de casa, muitas vezes não oramos pelos nossos filhos, não oramos pelo nosso cônjuge e saímos desprotegidos de casa. Estamos expostos, estamos vulneráveis, completamente vulneráveis. Só de termos essa consciência, dessa exposição a esses riscos, a essas tentações e provações, deveria nos colocar diante da oração como sendo uma necessidade primária na nossa vida. Você e eu vivemos há pouco, quando aquelas notícias começaram a circular nos jornais, na internet, nas redes sociais, sobre aquilo que estava acontecendo na Ásia, na Europa, na América do Norte e aqui no Brasil depois. Todas as precauções foram tomadas e a gente olhava as pessoas com máscaras, com todos aqueles equipamentos, toda aquela parafernália para proteger contra o vírus, porque naquele momento ele era letal, fatal. Nem se sabia ao certo com o que se estava lidando. Fico pensando que às vezes nós tomamos tanta precaução para essas coisas e não está errado, eu acredito que está certo. Inclusive nós tomamos várias medidas protetivas, não foi mesmo? Agora eu fico pensando assim, será que nós tomamos essas mesmas precauções com relação ao pecado? Veja, os perigos nos assaltam em todo caminho. Breves e decisivos são os passos que conduzem os homens de um plano elevado e santo a um nível inferior. Num só momento, podem ser tomadas decisões que determinam o destino eterno. Uma fraqueza por vencer deixa o indivíduo desamparado. Um mau hábito a que se não resistiu com firmeza fortalecer-se-á em cadeias de aço, prendendo-o completamente. Você está vendo, queridos, como nós precisamos estar atentos para o nosso tempo de oração, nosso tempo de comunhão? Por quê? Porque você e eu podemos ser assaltados a qualquer momento. E não apenas isso, mas num só momento nós podemos tomar decisões que podem
colocar a nossa eternidade em perigo. Será que valeria a pena? Eu louvo a Deus porque Ele criou meios e circunstâncias e mecanismos para que você e eu não fôssemos pegos de surpresa. Por isso, você e eu precisamos levar a sério. Esse é um dos motivos pelos quais precisamos levar a sério a nossa vida de oração. Talvez seja o momento de você parar o que está fazendo agora e orar. Orar pela sua família, orar pelos seus filhos, pela sua igreja, pelo seu pastor, pelos seus vizinhos. Decisões eternas estão sendo tomadas. Será que elas estão sendo tomadas de acordo com a vontade de Deus?